A paz do Senhor para todos. Estamos novamente aqui para fazermos o comentário da lição de número 9. Tem por título O Reinado de Davi. Texto áureo encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. A verdade prática diz: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A leitura diária, né, que encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23, Isaías, capítulo 40, versículo 11, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 21, e em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Veja que dentro desses textos nós temos, né, algumas epígrafes, alguns títulos que foram colocados, como Nossas vitórias vêm de Deus, ministérios e cargos têm de provir de Deus, Deus é o grande pastor da nossa vida, os pastores devem ser modelo para o rebanho, a certeza da vontade divina traz-nos confiança na obra, e o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. A nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 1 a 12. Vemos aqui que, na verdade prática, como foi lido, diz assim: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Não nos esqueçamos, meus amados, que isso é bem verdade, pois no Salmo de número 89, né, acompanhe comigo, no Salmo de número 89, diz assim, no versículo 20: Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Observe que aqui é Deus falando, achei a Davi, né? Então, Deus ele procura as pessoas para executar a sua obra, o seu chamado, um ministério. E Davi era uma pessoa adequada para essa obra que Deus tinha eh, planejado. Pois bem, era do desejo do Senhor que alguém reinasse sobre o seu povo, e esse alguém era Davi. Apesar de Saul ter sido escolhido, mas não foi escolhido por Deus. Deus apenas permitiu a escolha que foi feita, mas no tempo apropriado foi demonstrado e provado que Saul não estava preparado para reinar, e sim Davi. E Davi, quando surge a oportunidade, né, de não de reinar, mas quando surge a oportunidade de estar diante de uma grande adversidade que era enfrentar aquele gigante Golias, ele então vai e fala o seguinte: em nome do Senhor, né? Então repare que Davi, diante das questões do gigante, Davi ele não titubeou, Davi não ficou com medo, né? Ele simplesmente ele confiava totalmente em Deus. Então ele tinha um coração, né, voltado para o Senhor. Veja que Davi ele vai chegar até a dizer a Golias, né? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí Davi fala algo confiantemente quando ele diz: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e feriste-ei e te tirarei a cabeça. Ou seja, Davi ele enfrentou o gigante confiando plenamente em Deus. Primeiro, quando Deus o escolhe e o unge, ele sabia que Deus estava ali com ele.
Então, logo depois vem essa situação de Golias que vinha afrontando o exército e ele, naquela oportunidade, ele simplesmente ele tomou para si aquela questão e, confiando no Senhor, ele mata o gigante. E então todos sabiam que Deus era com Davi. E ele vai crescendo, crescendo até o momento em que ele assume o reinado. E assumindo o reinado, Davi ele vai expandir todo o reino, ele vai consolidar todo esse reino. É o que nós vamos ver nessa lição, né, de número 9 e que tem alguns tópicos, né? Tem a constituição de Davi como rei, a consolidação do reino de Davi e a grandeza política do reinado de Davi, né? Então nós vemos que eh, o escritor aqui, ele vai colocar um comentário que não é certo. Pois bem, no primeiro tópico que diz Davi é constituído rei, e o subtópico diz três motivos para a sua escolha, aí, segundo o escritor, ele diz assim: ninguém é colocado em posição apenas por acaso, tem de haver algum mérito para isso. Primeiro que Deus não vai agir sobre o mérito de ninguém. A escolha do Senhor parte porque Deus ele sonda os corações. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, né, nós vemos que o seguinte, que Deus ele vai dizer o seguinte, que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Apesar de todos serem passivos de pecado e de errar, Deus sempre olha para o coração. Por quê? Porque o nosso coração, o nosso eu, o nosso íntimo é muito importante, porque as nossas ações, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nos motiva vem de dentro. E Deus, ele sabia que Davi, apesar das falhas, ele amava muito ao Senhor. E Deus então escolheu a Davi, não por mérito algum, até porque vemos que Davi, quando foi escolhido, era só um jovem, era um garoto e que cuidava das ovelhas de seu pai, e aquelas experiências do leão e do urso não foi a habilidade de Davi em si, não foi Davi com todo o seu potencial, e sim porque Deus já estava cuidando de Davi. Porque o Salmo de número 78 vai dizer que Deus quem tirou Davi de detrás dos apriscos e das ovelhas. Logo, Davi não tinha mérito algum, não tinha nada que o mostrasse para ser rei, pois Davi era só um garoto. Então, Deus, conhecendo todas as coisas, escolheu este homem, que na época era um jovem, e o foi direcionando os seus passos, foi tendo experiências com ele, ele foi amadurecendo, foi crescendo até o momento em que ele teve a oportunidade de realmente reinar. Apesar de ter sido ungido, ele aguardou o momento adequado de Deus. Pois bem, e aqui nós vemos que Davi, ele, apesar da sua juventude, né, ele vai crescendo, ele amadurece e ele vai ter experiências com Deus. A consolidação do reino, que era muito importante, né? Então, logo Davi ele foi ungido rei, Davi ele vai se lançar ao trabalho, né? Ele vai tornar essa capital forte, bela, né? Ele vai estruturar todas as coisas, ele vai consolidar o reino, fortalecendo de uma maneira muito grande. Até porque basta nós lermos o segundo livro de Samuel, no capítulo 8, né, que diz assim: as vitórias de Davi sobre várias nações. E no capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 18, nós vemos que Davi ele consolidou, ele fez muitas coisas, né?
ele realmente expandiu o reino. E tem aqui também a questão das suas reformas religiosas. Davi, ele dentro dessa reforma religiosa, ele vai corrigir muitas coisas, ele vai colocar os sacerdotes, os levitas, todos, né, para cuidarem dessa questão, né, da parte de adoração ao Senhor, que era muito importante, né? E Davi tinha toda uma preocupação, ele estruturou todas as coisas, diferentemente de Saul, que não se preocupava com isso, né? Mas nós vemos que dentro também dessa lição, nós vemos aqui uma aliança davídica, né? A um concerto que Deus fez com Davi, né? Esse concerto, né, não vai, essa palavra concerto não vai ocorrer literalmente, né, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, mas é evidente que estava sendo estabelecido um concerto ali com Davi, pois no Salmo de número 89, no versículo 3 e 4, diz assim: Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Nós também temos que apreciar os versículos 34 e o versículo 36 do Salmo de número 89. Então, a promessa de que o trono do povo de Deus seria estabelecido para sempre através da descendência de Davi é exatamente a mesma que Deus fez a Davi no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Né? Observe o versículo 14, quando diz assim: Eu lhe serei por pai. Né? Então veja que, eh, além desse conceito, né, e posteriormente Samuel, o próprio Davi, né, nesse livro de Samuel, ele faz referência a um concerto eterno que Deus fez com ele, né, no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 5, né? E claro que ele estava ali aludindo ao capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Os mesmos dois princípios que operam noutros conceitos do Antigo Testamento também estão evidenciados aqui, né? Ou seja, Deus estabelecia as promessas e os deveres do seu concerto e esperava que do lado do homem houvesse o que? O aceitamento, ou seja, com fé obediente. É o que nós vemos, né? O que nós já vimos no concerto entre Deus e Abraão, Deus e Isaac, Deus e Jacó, né? E Deus com os israelitas, quando havia uma aceitação, mas com obediência e com fé. Agora, no concerto aqui de Deus com Davi, né? E ele fez uma promessa de cumprimento imediato, que era estabelecer o reino do filho de Davi, que seria Salomão, o qual iria edificar uma casa para o Senhor, né? Então nós vemos que essa relação aqui, esse capítulo 7 do segundo livro de Samuel, é muito importante quando abarca a questão desse conceito. Então, Davi, aqui ele já chega o que numa revelação, né, que Deus faz para ele. Mas notemos um detalhe que lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, né, no versículo 2, quando está escrito assim: E também Dante, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Aqui são os anciãos que estão falando, mas por que os anciãos estão falando isso? Porque quando nós voltamos para o capítulo 16 do livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, nós observamos que quando Samuel foi à casa de Jessé, os anciãos também estavam presentes. É por isso que aqui no capítulo 5, no versículo 2, os anciãos vão falar isso. Veja comigo lá, vamos confirmar isso no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 4,
que diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, além de Jessé e seus filhos, também estavam presentes os anciãos. É por isso que no capítulo 5 eles vão falar isso aqui em relação a Davi. Então veja que a consolidação do reino, né? A grandeza política do reino de Davi, né? As suas realizações militares, né? Muitas coisas que Davi fez, né? Davi, ele feriu, ele sujeitou, ele subestimou, ele subjugou, ele matou, ele derrotou, ele venceu a todos os inimigos, né? E não demorou para que essas possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi, né? Então, Davi ele foi um excelente líder, um excelente rei que governou muito, expandiu realmente o reino, né, de Israel, tomando uma dimensão muito grande, né? Até na sua área administrativa, né? Ele fez muitas mudanças, né? Que fizeram destacar-se tanto no campo militar, no campo político, administrativo e religioso. E observe que ele se preocupou em colocar o que os sacerdotes para cuidar disso, como Zadok e Aimeleque, né? E lá no livro das Crônicas, no capítulo 24, versículo 3, também está escrito sobre essas coisas que Davi fez e eram responsáveis, né, pelos registros e os documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. E observamos que a preocupação de Davi em colocar tudo em ordem é assim que tem que ser na igreja do Senhor. Tudo em ordem, cada um dentro da sua atuação diária para que a igreja, para que o culto a Deus, né, esteja realmente para a adoração ao Senhor e que a igreja seja realmente conduzida dentro da palavra de Deus, anunciando o evangelho diariamente, levando as pessoas a entender e compreender a mensagem de Cristo Jesus, que ele salva, né? Então é necessário que a igreja seja a casa de oração do Senhor, né? Então nós vemos que o reinado de Davi, né, e de seu filho Salomão, que ficou conhecido como a era de ouro do povo de Israel, mas na verdade o rei Davi, ele sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do seu reino vinha de Deus, né? Observe que ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te o damos. Ou seja, ele reconhecia a grandeza de Deus e sabia que tudo que ele possuía vinha do Senhor. É por isso que Deus elevou esse homem. Quando Deus diz: Eu o tirei de detrás dos apriscos das ovelhas, né? E coloquei para que você venha a reinar sobre o meu povo de Israel. Então Davi, ele debaixo da orientação de Deus, ele soube governar e fazer um reino muito forte e próspero, né? Mas tinha consciência, apesar da grandeza que ele tinha, ele sabia que Deus é quem o tinha colocado ali, o tirado do aprisco das ovelhas e colocado como o rei de Israel. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.